Oi, gente. Oi, Rafa. Oi, Marafo. Oiê, Oi, barriga. tudo bom? Tudo bem? Tô no escuro, né? Deixa eu ver se melhora isso aqui. Você tá Tá. tão clara, eu É acho que eu porque não tá sol consigo ainda ficar. aqui no Brasil, né? É, né? Aqui em casa não. Aqui no Brasil, nesse Brasil ainda não. Que Nossa, como tá. tá muito claro aí. Aqui tá muito escuro, mas eu não consigo melhor do que isso. Ah, não, mas daqui a pouco, conforme for anoitecendo, vai escurecendo aqui também. Ah, então tá bom. Nossa, quantas pessoas. É, E eu aí? não enxergo, então eu não vou nem tentar ver. Nem vai tentar ver. Daqui a pouco a É. sua fã número um vem aqui, tá? Tá. Ela não vai. Não, ela não vai conseguir se controlar. Olha lá, ela Sim, tá falando, não consigo me controlar. E aí? Que me conta, que saudade. também. Que bom. É, saudade também, Raguinha. Gente, depois eu vejo aqui, eu não enxergo os comentários, né? Vocês têm que ter noção que é uma pessoa de 15 Tá, graus de dia fazendo isso, então, pela primeira vez. Então, vai ficar meio complexo. Você quer explicar o que vai. é, Lê? Eu acho que você pode começar e aí eu continuo, né? Sim, Pode começar. tá. Gente, ó, só para quem tá perdido, não viu o post antes, eu e a Lê, na verdade, a Lê ela teve ideia de fazer uma série de lives de leitura de livros para poder incentivar pessoas a lerem, que nem faz com criança, que a gente incentiva a criança a ler lendo para elas. Então, a gente escolheu um livro inicial para poder ler para vocês. Então, a gente vai ler até terminar o tempo da live e eu vou tentar deixar ela salva. Como faz isso? Descobrirei quando terminar, tá? Exatamente. Então, vai ser isso. É, Beleza? então, só para, né, para complementar, eu fiz, né, uma disciplina como aluna especial no mestrado aqui da Unesp em literatura e a professora, ela lia para gente em todas as aulas. E ela escolhia um livro, né, de literatura infanto-juvenil e lia para gente, né, para gente se sentir motivado, né, a ler e a motivar outras pessoas a ler também. E isso foi tipo incrível. Eu achei assim, né, lendo uma pessoa lendo para adultos. Eu falei, por que não, né, fazer o mesmo? Eu acho que Sim. tudo é válido, né, para plantar essa sementinha do gosto pela leitura, né? Uhum. Sim. E aí, a gente começa. É, Esse aqui é o livrinho. a gente vai pela introdução e A depois as gente lições. vai, a gente vai pela introdução. Quer falar um Então, tá. pouquinho dela ou não precisa? Da Acho que não Chimamanda? Não? Então tá bom. tem. Gente, ó, para quem não sabe, a Chimamanda ela é uma escritora nigeriana, radicada nos Estados Unidos, e que ela escreve desde de romances até livros como esse, que funcionam como uma espécie de manual, tá? Até o nome Então, dele, né? A tradução para o português vem com um manifesto, né? No sim, título. sim. Aí ela tem uma série de livros, ela é uma
pessoa incrível. E a gente espera que vocês curtam a história, a leitura e que seja proveitoso para vocês, inclusive as lições. Exatamente. Tá? Eu vou ter que... A Carol tá gritando no banheiro, eu vou ter que ir lá, porque é óbvio, né, que eu comecei e a Carol chamou. Então você, né, conversa um pouquinho aí, me espera, um segundo. Tá. Gente, então, vai ser uma live mecânica, porque assim, Letícia, ela tem a Carol de 5 anos, que é uma filha, e eu tenho 2 gatos, então talvez apareçam gatos, apareçam crianças. Meu irmão chegou hoje, talvez apareça um moço bonito, cabeludo, atrás de mim. Tá? Não é um espírito, é o meu irmão. E é isso. Ai, meu Deus. Ui! Live de mãe real, gente, é isso. É live real. Depois eu tiro uma foto de como o celular tá fixado aqui para vocês verem como é real mesmo. Então, Pronto. Voltei. Então tá. Biel, Helguinha, depois, se pá, ele aparece por aqui, em algum momento, passando atrás de mim. Mas então, vamos lá. Quer começar? Posso começar? Então tá, Posso? todo seu, pode. Então tá. Há alguns anos, quando uma amiga de infância, que cresceu e se tornou uma mulher bondosa, forte, inteligente, me perguntou o que deveria fazer para criar sua filha como feminista, minha primeira reação foi pensar que eu não sabia. Parecia uma tarefa imensa, mas como eu me manifestara publicamente sobre o feminismo, talvez ela achasse que eu era uma especialista no assunto. Ao longo dos anos, eu havia cuidado de muitos filhos de pessoas próximas. Tinha sido babysitter e ajudado a criar sobrinhos e sobrinhas. Havia observado muito, ouvido muito e pensado ainda mais. Em resposta ao pedido de minha amiga, resolvi lhe escrever uma carta, na esperança de que fosse algo prático e sincero. E também que servisse como uma espécie de mapa de minhas próprias reflexões feministas. Esse livro é uma versão da carta com algumas pequenas alterações. Agora, eu também sou mãe de uma menininha encantadora e percebo como é difícil dar conselhos para os outros criarem seus filhos, sem enfrentar na pele essa realidade tremendamente complexa. Ainda assim, penso que é moralmente urgente termos conversas honestas sobre outras maneiras de criar nossos filhos, na tentativa de preparar um mundo mais justo para mulheres e homens. Minha amiga respondeu dizendo que iria tentar seguir minhas sugestões. E ao relê-las, agora como mãe, eu também estou decidida a tentar. Bom, então, para educar crianças feministas, um manifesto. Querida Idiauel, que alegria e que lindo nome. X-aluna da hora. Ela é linda. Tem só uma semana e já mostra curiosidade pelo mundo. Que coisa maravilhosa você fez, trazer um ser humano ao mundo. Parabéns. Parabéns parece tão pouco. Sua mensagem me fez chorar. Você sabe como às vezes fico boba e emotiva. Por favor, saiba que levo sua tarefa, pensar como criá-la como feminista, muito a sério. E entendo o que você quer dizer quando fala que nem sempre sabe qual deve ser a reação feminista a certas situações. Para mim, o feminismo é sempre uma questão de contexto. Não tenho nenhuma regra. A coisa mais próxima disso são minhas 2 ferramentas feministas, que vou dividir com você como ponto de partida. A primeira é a nossa premissa, a convicção firme e inabalável da qual partimos. Que premissa é essa? Nossa premissa feminista é: eu tenho valor, eu tenho igualmente valor. Não se, não enquanto, eu tenho igualmente valor e ponto final.
A segunda ferramenta é uma pergunta. A gente pode inverter X e ter os mesmos resultados? Por exemplo, muita gente acredita que diante da infidelidade do marido, a reação feminista de uma mulher deveria ser deixá-lo. Mas acho que ficar também pode ser uma escolha feminista, dependendo do contexto. Se o Shudi dorme com outra mulher e você o perdoa, será que a mesma coisa aconteceria se você dormisse com outro homem? Se a resposta for sim, então a sua decisão de perdoá-lo pode ser uma escolha feminista, porque não é moldada pela desigualdade de gênero. Infelizmente, a verdade é que, na maioria dos casamentos, a resposta a essa pergunta, em geral, seria negativa por uma questão de gênero. Aquela ideia absurda de que os homens são assim, o que significa que os padrões para eles são mais baixos. Tem algumas sugestões para a criação de X-aluno, mas lembre-se de que você pode fazer tudo o que eu disser e, apesar disso, ela pode sair muito diferente do que você queria. Porque às vezes a vida é assim. O importante é tentar. E sempre confie em seus instintos mais do que em qualquer outra coisa. Porque é o amor por sua filha que lhe servirá de guia. Aí vão minhas sugestões. Primeira sugestão. Seja uma pessoa completa. A maternidade é uma dádiva maravilhosa, mas não seja definida apenas pela maternidade. Seja uma pessoa completa. Vai ser bom para sua filha. Marlene Sanders, a pioneira jornalista americana, a primeira mulher a ser correspondente na Guerra do Vietnã, e ela mesma era mãe de um menino, uma vez deu um conselho a uma jornalista mais jovem. Nunca se desculpe por trabalhar. Você gosta do que faz. E gostar do que faz é um grande presente que você dá à sua filha. Acho isso sábio e comovente. Nem precisa gostar do seu trabalho. Você pode apenas gostar do seu emprego. Faz por você. Gostar do que seu emprego faz por você. A confiança e o sentimento de realização que acompanham o ato de fazer e de receber por isso. Não me surpreende que sua cunhada diga que você deve ser uma mãe tradicional e ficar em casa. Que Shudi não precisa de outra fonte de renda para sustentar a família. As pessoas vão usar a tradição seletivamente para justificar qualquer coisa. Diga-lhe que uma família com dupla fonte de renda constitui a verdadeira tradição Igbo. Não só porque as mães plantavam e comercializavam antes do colonialismo britânico, mas também porque o comércio era uma atividade exclusivamente feminina em algumas partes de Igbolândia. Ela saberia que disso, se ler não fosse uma atividade tão estranha a ela. Ok, essa alfinetada foi para te animar um pouco. Sei que você está aborrecida, e com razão, mas o melhor é ignorá-la. Todo mundo vai dar palpites, dizendo que você deve fazer, mas o que importa é o que você quer, e não o que os outros querem que você queira. Por favor, não acredite na ideia de que maternidade e trabalho são mutuamente excludentes. Nossas mães trabalharam em tempo integral enquanto crescíamos, e nos saímos bem, pelo menos você. Quanto a mim, o júri ainda está deliberando. Nas próximas semanas desse início de maternidade, seja boa com você mesma. Peça ajuda. Espere ajuda. Isso de supermulher não existe. Criar os filhos é uma questão de prática e de amor. Mas eu realmente gostaria que não tivesse virado o verbo em inglês parent. Tá certo, Lê? Parent. Coisa que julga estar na raiz do fenômeno global da classe média do parenting. Como uma interminável jornada aflita e cheia de sentimento de culpa. Permita-se falhar. Uma mãe de primeira viagem nem sempre sabe como acalmar o bebê que está chorando. Não ache que precisa saber tudo. Leia livros,
Procure coisas na internet, pergunte a mães e pais mais velhos ou simplesmente vá por tentativa e erro. Mas, acima de tudo, concentre-se em continuar uma pessoa completa. Tire um tempo para si mesmo. Atenda às suas necessidades pessoais. Por favor, não pense nisso como dar conta de tudo. Nossa cultura enaltece a ideia das mulheres capazes de dar conta de tudo, mas não questiona a premissa desse enaltecimento. Não tem o menor interesse no debate sobre as mulheres que dão conta de tudo, porque o pressuposto desse debate é que o trabalho de cuidar da casa e dos filhos é uma seara particularmente feminina, ideia que repudio vivamente. O trabalho de cuidar da casa e dos filhos não deveria ter gênero, e o que devemos perguntar não é se uma mulher consegue dar conta de tudo, e sim qual é a melhor maneira de apoiar o casal em suas duplas obrigações no emprego e no lar. Importante. Segunda sugestão. Façam juntos. Lembra que aprendemos no primário que verbos são palavras de ação? Bom, pai é verbo tanto quanto mãe. Shudi deve fazer tudo o que a biologia permite, ou seja, tudo menos amamentar. Às vezes as mães, tão condicionadas a ser tudo e fazer tudo, são cúmplices na redução do papel dos pais. Você pode achar que Shudi não vai dar banho nela do jeito que você gostaria, que talvez ele não enxugue o bumbum dela com o cuidado que você teria. E daí? Qual é o máximo que pode acontecer? Ela não vai morrer nas mãos do pai por causa disso. É sério, ele a ama. É bom para ela ser cuidada pelo pai. Então relaxe. Esqueça seu perfeccionismo. Deixe de lado seu senso socialmente condicionado de dever. Dividam igualmente a criação. Igualmente. Depende, claro, de ambos. E vocês vão dar um jeito nisso, prestando atenção às necessidades de cada um. Não precisa ser uma divisão literalmente meio a meio, ou um dia você ou um dia ele. Mas você vai saber se estão dividindo igualmente. Vai saber por não se sentir ressentida. Porque quando há igualdade, não existe ressentimento. E por favor, abandone a linguagem da ajuda. Shudi não está ajudando você ao cuidar da filha dele. Ele está fazendo o que deveria fazer. Ao dizermos que os pais estão ajudando, o que sugerimos é que cuidar dos filhos é território materno, onde os pais se aventuram corajosamente a entrar. Não é. Você consegue imaginar quantas pessoas seriam hoje mais felizes, mais equilibradas e contribuiriam mais com o mundo se os pais tivessem tido presença afetiva durante a infância delas? E nunca diga que Shudi está de babá. Quem trabalha como babá não vê o bebê como sua principal responsabilidade. Shudi não merece nenhum elogio ou gratidão especial, nem você. Ambos escolheram pôr uma criança no mundo e ambos têm igual responsabilidade por essa criança. Seria diferente se você fosse mãe solo, por escolha ou pelas circunstâncias. Por aí não teria opção de fazer juntos. Mas você não deve ser mãe solo, isto é, fazer as coisas sozinha, a menos que seja realmente mãe solo. Certa vez, meu amigo no Abu me contou que a esposa o deixou quando os filhos eram pequenos e por isso ele virou pai, querendo dizer que era ele quem cuidava da criação deles no dia a dia. Mas ele não estava sendo pai, ele estava apenas sendo pai. Terceira sugestão. Ensine a ela que papéis de gênero são totalmente absurdos. Nunca lhe diga para fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque é menina. Porque você é menina nunca é razão para nada, jamais. Lembro que me diziam quando eu era criança para varrer direito como uma menina. O que significava que varrer tinha a ver com ser mulher. Eu preferia que tivessem dito apenas para varrer direito, pois assim vai limpar melhor o chão. E preferiria que tivessem dito a mesma coisa para os meus irmãos.
Ultimamente, ocorreram uns debates nas redes sociais nigerianas sobre as mulheres e a cozinha, que diziam que as esposas precisam cozinhar para os maridos. É engraçado, quer dizer, engraçado como uma coisa triste que em 2016 ainda estejamos falando de cozinhar como uma espécie de teste de boa esposa para mulheres. Saber cozinhar não é algo que vem pré-instalado na vagina. Cozinhar se aprende. Cozinhar, o serviço doméstico em geral, é uma habilidade que se adquire na vida e que, teoricamente, homens e mulheres deveriam ter. É também uma habilidade que às vezes escapa tanto aos homens quanto às mulheres. Também temos de questionar a ideia do casamento como um prêmio para as mulheres, pois é o que está na base desses debates absurdos. Se pararmos de condicionar as mulheres a verem o casamento dessa forma, não precisaremos discutir tanto se uma esposa precisa cozinhar para ganhar esse prêmio. Acho interessante como o marido começa a inventar papéis de gênero desde cedo. Não como marido. Marido também inventa. Ontem fui a uma loja infantil para comprar uma roupa para Tísalo. Na seção de meninas havia umas coisas pálidas espantosas, em tons de rosa desbotado, não gostei. A seção dos meninos tinha roupas num azul forte e vibrante. Como achei que o azul ia ficar lindo em contraste com a pele morena dela e sai melhor nas fotos, comprei uma roupinha azul. A moça do caixa me disse que era um presente ideal para um garotinho. Falei que era para uma menininha. Ela fez uma cara horrorizada. Azul para uma menina? Fico imaginando quem foi o gênio do marketing que inventou essa dualidade rosa e azul. Havia também uma seção de gênero neutro, com aquela infinidade de tons de cinza sem graça. Gênero neutro é uma bobagem, porque tem como premissa a ideia do masculino como azul e do feminino como rosa, sendo o gênero neutro uma categoria própria. Por que não organizar as roupas infantis por idade e expô-las em todas as cores? Afinal, todos os bebês têm corpo parecido. Olhei a seção de brinquedos, também organizados por gênero. Os brinquedos para meninos geralmente são ativos, pedindo algum tipo de ação. Trens, carrinhos, e os brinquedos para meninas geralmente são passivos, sendo a imensa maioria bonecas. Fiquei impressionada com isso. Eu não tinha percebido ainda como a sociedade começa tão cedo a inventar a ideia de que deve ser um menino, do que deve ser um menino e do que deve ser uma menina. Eu gostaria que os brinquedos fossem divididos por tipo, não por gênero. Já contei sobre a vez que fui a um shopping americano com uma menina nigeriana de 7 anos e a mãe dela. A menina viu um helicóptero de brinquedo, uma daquelas coisas que voam com controle remoto. Ela ficou fascinada e pediu um. Não, disse a mãe, você tem suas bonecas. E a menina respondeu, mamãe, é só com boneca que eu vou brincar? Nunca me esqueci daquilo. A intenção da mãe era boa, claro. Era bem versada nas ideias de estereótipos de gênero. Meninas brincam com bonecas e meninos brincam com helicópteros. Agora me pergunto, um pouco sonhadora, se a menininha não teria virado uma engenheira revolucionária se tivessem dado a ela a chance de explorar aquele helicóptero. Se não empregarmos a camisa de força do gênero nas crianças pequenas, daremos a elas espaço para alcançar todo o seu potencial. Por favor, veja Chisalum como um indivíduo, não como uma menina que deve ser de tal ou tal jeito. Veja seus pontos fortes e seus pontos fracos de maneira individual. Não a meça pelo que uma menina deve ser. Meça pela melhor versão de si mesma. Uma jovem nigeriana uma vez me contou que passou muitos anos se comportando como menino. Gostava de futebol e não achava graça em vestidos. Até que a mãe a obrigou a abandonar seus interesses de menino. E agora ela agradece a mãe por ajudá-la a começar a se comportar como menino.
A história me deixou triste. Fiquei imaginando o que ela teve de abafar e silenciar dentro de si. O que sua personalidade perdeu, pois aquilo que a moça chamava de se comportar como um menino era, na verdade, se comportar como ela mesma. Outra conhecida, uma americana, me contou uma vez que levou um filho de 1 ano a um espaço de recreação infantil, em que várias mães levavam seus bebês. E percebeu que as mães das meninas eram muito controladoras, sempre dizendo: não pegue isso, ou pare e seja boazinha. E que os meninos eram incentivados a explorar mais, não eram tão reprimidos, e que as mães quase nunca diziam: sejam bonzinhos. Sua teoria é que os pais e mães, inconscientemente, começam muito cedo a ensinar as meninas como devem ser, e que elas têm mais regras e menos espaço que os meninos têm. E os meninos têm mais espaço e menos regras. Os estereótipos de gênero são tão profundamente incutidos em nós que é comum os seguirmos mesmo quando vão contra os nossos verdadeiros desejos, nossas necessidades, nossa felicidade. É muito difícil desaprendê-los. E por isso é importante cuidar para que Xísalo rejeite esses estereótipos desde o começo. Em vez de deixá-la internalizar essas ideias, ensine-lhe autonomia. Diga-lhe que é importante fazer por si mesma e se virar sozinha. Ensine-a a consertar as coisas quando quebram. A gente supõe rápido demais que as meninas não conseguem fazer várias coisas. Deixe-a tentar. Ela pode não conseguir, mas deixe-a tentar. Compre-lhe brinquedos, como blocos e trenzinhos. E bonecas também, se você quiser. Quarta sugestão. Cuidado com o perigo daquilo que chamo de feminismo leve. É a ideia de que uma igualdade feminina é a ideia de uma igualdade feminina condicional. Por favor, rejeite totalmente. É uma ideia vazia, falida, conciliadora. Ser feminina é como estar grávida, ou se é, ou não se é. Ou você acredita na plena igualdade entre homens e mulheres, ou não. O feminismo leve usa analogias como: ele é a cabeça e você é o pescoço. Ou ele está na direção, mas você é o copiloto. Mais preocupante ainda é a ideia, no feminismo leve, de que os homens são naturalmente superiores, mas devem tratar bem as mulheres. Não, não e não. A base para o bem-estar de uma mulher não pode se resumir à condescendência masculina. O feminismo leve usa a linguagem do deixar. Theresa May é a primeira-ministra britânica e foi assim que um jornal progressista britânico descreveu seu marido. Philip May é conhecido na política como o homem que ficou no banco de trás e deixou sua esposa Theresa brilhar. Deixou. Agora vamos inverter. Theresa May deixou o marido brilhar. Que sentido faz isso? Se Philip May fosse o primeiro-ministro, talvez ouvíssemos que a esposa lhe deu apoio, ou esteve por trás, ou que ela esteve do seu lado, mas nunca ouviríamos que ela o deixou brilhar. Deixar é uma palavra complicada. Deixar é uma questão de poder. Você ouvirá com frequência o pessoal do feminismo leve nigeriano dizer: a mulher pode fazer o que quiser, desde que o marido deixe. O marido não é um diretor da escola. A esposa não é uma colegial. Permitir e deixar, quando são usados unilateralmente, e em geral é apenas assim que são usados, nunca deveriam fazer parte da linguagem de um casamento igualitário. Outro exemplo muito claro do feminismo leve são os homens que dizem: claro que não é a esposa que tem que cuidar da casa sempre. Eu mesmo fiz o serviço doméstico quando ela viajou. Lembra como a gente riu com um artigo atroz que saiu sobre mim uns anos atrás? O autor me acusava de ser raivosa
como se eu tivesse de me envergonhar por sentir raiva. Claro que tenho raiva. Tenho raiva do racismo, tenho raiva do sexismo, mas eu recentemente percebi que tenho mais raiva do sexismo do que do racismo. Pois na minha raiva do sexismo, eu com frequência me sinto sozinha. Pois eu amo e vivo entre muita gente que facilmente reconhece a injustiça racial, mas não a injustiça de gênero. Nem dá para dizer quantas vezes me cobraram, pessoas queridas, homens e mulheres, que eu argumentasse, provasse o sexismo, e por assim dizer, e jamais cobraram isso em relação ao racismo. Claro que no mundo em geral ainda se cobra de muita gente que prove o racismo, mas não em meus círculos mais próximos. Nem dá para dizer quantas vezes essas pessoas queridas minimizaram ou negaram situações sexistas. Como nosso amigo Ikenga, sempre rápido em negar qualquer coisa causada pela misoginia. Nunca interessado em escutar ou discutir. Sempre dedicado a explicar como, na verdade, são as mulheres que são privilegiadas. Uma vez ele disse: ainda que a percepção geral seja de que meu pai manda em casa, na verdade, nos bastidores, é minha mãe quem manda. Ikenga, Paty? Ikenga? Ikenga achava que estava refutando o sexismo, mas estava mesmo era reforçando meu argumento. Por que nos bastidores? Se uma mulher tem poder, por que precisamos dissimular o fato? Mas é uma triste verdade. Nosso mundo está cheio de homens e mulheres que não gostam de mulheres poderosas. Estamos tão condicionados a pensar o poder como coisa masculina que uma mulher poderosa é uma aberração. E por isso ela é policiada. No caso de mulheres poderosas, perguntamos: ela tem humildade? Ela sorri? Mostra gratidão? Tem um lado doméstico? Perguntas que não fazemos a homens poderosos. O que demonstra que nosso desconforto não é com o poder em si, mas com a mulher. Julgamos as poderosas com mais rigor do que os poderosos. E o feminismo leve permite isso. Quinta sugestão. Ensine Tisalon a ler. Ensine-lhe o gosto pelos livros. A melhor maneira é pelo exemplo informal. Se ela vê você lendo, vai entender que a leitura tem valor. Se ela não frequentasse a escola e simplesmente lesse livros, provavelmente se instruiria mais do que uma criança com a educação convencional. Os livros vão ajudá-la a entender e questionar o mundo. Vão ajudá-la a se expressar. Vão ajudá-la em tudo o que ela quiser ser. Chefes, cientistas, artistas, todo mundo se beneficia das habilidades que a leitura traz. Não falo de livros escolares. Falo de livros que não têm nada a ver com a escola. Autobiografias, romances, histórias. Se nada mais der certo, pague-a para ler. Dê uma recompensa. Sei dessa nigeriana incrível, Angela, uma mãe solo, que estava criando a filha nos Estados Unidos. A menina não gostava de ler. Então a mãe decidiu pagar 5 centavos para cada página lida. Mais tarde, ela dizia brincando: saiu caro, mas o investimento valeu a pena. Ótimo esse, né? Sexta sugestão. Ensine Tisalon a questionar a linguagem. A linguagem é o repositório de nossos preconceitos, de nossas crenças, de nossos pressupostos. Mas para lhe ensinar isso, você terá de questionar a sua própria linguagem. Uma amiga minha diz que nunca chamará a filha de princesa. Quando as pessoas dizem isso, a intenção é boa, mas princesa vem carregado de pressupostos sobre sua fragilidade, sobre o príncipe que virá salvá-la. Essa amiga prefere anjo e estrela. Então decida o que não dirá para sua menina, porque o que você diz a ela faz diferença. Ensina o que ela deve valorizar. Você conhece aquela frase Igbo usada para repreender as garotas que estão sendo infantis? O que é isso?
Você não sabe que já está na hora de achar marido? Eu costumava falar muito isso, mas agora decidi que não falo mais. Falo, está na hora de achar emprego, pois não creio que a gente deva ensinar as meninas que o casamento é algo a que elas devem aspirar. Tente não usar demais as palavras como misoginia e patriarcado com tísalo. Nós, feministas, às vezes usamos muitos jargões e o jargão às vezes pode ser abstrato demais. Não se limite a rotular alguma coisa de misógino. Explique a ela por que aquilo é misógino e como poderia deixar de ser. Ensine-lhe que, se você critica X nas mulheres e não critica X nos homens, então você não tem problemas com X, mas com as mulheres. X pode ser palavras como raiva, ambição, extroversão, teimosia, frieza, insensibilidade. Ensine-lhe a fazer perguntas como: quais são as coisas que as mulheres não podem fazer por serem mulheres? Essas coisas têm prestígio cultural? Se tem, por que só os homens podem fazê-las? Ajuda, acredito, usar exemplos do dia a dia. Lembra daquele comercial de TV que vimos em Lagos, em que um homem cozinhava e a esposa aplaudia? Progresso de verdade é quando ela não aplaude ele, mas reage à comida em si. Ela pode elogiar ou não a comida dele, assim como ele pode elogiar ou não a dela. Mas é sexista ela elogiar o fato de que ele esteja cozinhando. Elogio que traz implícito que cozinhar é uma ação intrinsecamente feminina. Lembra aquela mecânica em Lagos que chamavam de Dona Mecânica, num perfil no jornal? Ensine a Tisalon que uma mulher é uma mecânica, não uma dona mecânica. Mostre-lhe que é errado quando um homem bate no nosso carro no trânsito de Lagos, sai e manda a gente chamar nosso marido porque ele não vai lidar com uma mulher. Em vez de simplesmente falar, mostre-lhe com exemplos que a misoginia pode ser explícita e que a misoginia pode ser sutil, e que as duas são abomináveis. Ensine Tisalon a questionar os homens que só conseguem sentir empatia pelas mulheres dentro de uma rede de relações, e não como indivíduos humanos iguais. Homens que, discutindo o estupro, sempre dirão algo como: se fosse minha filha, ou esposa, ou irmã. Mas esses homens não precisam imaginar um homem vítima de um crime como irmão ou filho para sentir empatia. Ensine-a também a questionar a ideia de que as mulheres são uma espécie à parte. Uma vez ouvi de um político americano, ao demonstrar seu apoio às mulheres, que elas deveriam ser reverenciadas e defendidas, um sentimento muito comum. Diga a Tisalon que as mulheres, na verdade, não precisam ser defendidas e reverenciadas, só precisam ser tratadas como seres humanos iguais. Há uma conotação de superioridade na ideia de que as mulheres precisam ser defendidas e reverenciadas por ser mulheres. Isso me faz pensar em cavalheirismo, e a premissa do cavalheirismo é a fragilidade feminina. 7ª sugestão. Nunca fale do casamento como uma realização. Encontre formas de deixar claro que o matrimônio não é uma realização, nem algo a que ela deve aspirar. Um casamento pode ser feliz e infeliz, mas não é a realização. Condicionamos as meninas a aspirarem ao matrimônio e não fazemos o mesmo com os meninos. Assim, de partida, já há um desequilíbrio tremendo. As meninas vão crescer e se tornar mulheres preocupadas com o casamento. Os meninos vão crescer e se tornar homens que não são preocupados com o casamento. As mulheres vão se casar com esses homens. A relação é automaticamente desigual, porque a instituição tem mais importância para um lado do que para o outro. Então, qual é a surpresa se em muitos casamentos as mulheres se sacrificam mais em detrimento delas mesmas, pois têm de manter constantemente uma troca desigual? Uma das consequências desse desequilíbrio
é um fenômeno muito sórdido e frequente de duas mulheres brigando publicamente por causa de um homem que fica quieto, só observando. Quando Hillary Clinton estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos, a primeira característica listada na descrição em sua conta no Twitter era esposa. Ainda é. A primeira característica na descrição do Twitter de seu marido, Bill Clinton, é fundador, não marido. Por causa disso, tem um tremendo carinho pelos raríssimos homens que usam marido como primeira característica em sua descrição. Estranhamente, não admira que ela se defina dessa forma, enquanto ele não. Parece normal, porque é comum. Nosso mundo ainda dá ao papel conjugal e maternal da mulher um valor muito maior do que qualquer outra coisa. Quando se casou com Bill Clinton, em 1975, Hillary Clinton manteve o nome Hillary Rodham. Depois, acabou por acrescentar o sobrenome dele, Clinton, e mais tarde abandonou o Rodham, por pressão política, porque o marido perderia o voto dos eleitores ofendidos por ela ou por ela conservar o próprio sobrenome. Ler sobre isso me faz pensar, não só sobre como os eleitores americanos aparentemente têm expectativas conjugais reacionárias em relação às mulheres, mas também sobre minha própria experiência com meu nome. Lembra quando um jornalista resolveu me dar um novo nome, senhora sobrenome do marido, ao descobrir que era casada, e como eu pedi que parasse, pois meu nome não era aquele? Nunca irei esquecer a hostilidade latente em algumas mulheres nigerianas em resposta a isso. Era interessante como recebi uma hostilidade maior, em geral, de mulheres do que de homens. Muitas insistindo em me chamar pelo nome que não era o meu, tentando me silenciar. Fiquei pensando nisso e achei que minha escolha talvez representasse para muitas uma contestação do que elas pensavam ser a norma. Até algumas amigas minhas me disseram coisas como: você tem sucesso profissional, então tudo bem manter seu sobrenome. O que me faz pensar, por que uma mulher precisa ter sucesso no que faz para justificar manter seu próprio sobrenome? O fato é que mantive meu sobrenome, não por ter sucesso. Se não tivesse tido a sorte de ser publicada e lida por um grande público, manteria do meu jeito. Mantive meu sobrenome porque é meu. Mantive meu sobrenome porque gosto dele. Tem gente que diz, bom, seu sobrenome também é uma questão de patriarcado, porque vem do seu pai. Verdade. Mas a questão é simples. Venha do meu pai ou de Marte. É o sobrenome que tenho desde que nasci. É o sobrenome com que percorri os marcos da minha vida. É o sobrenome pelo que atendo desde o dia que entrei no jardim de infância. Numa manhã mormacenta e a professora disse: responda um presente durante a chamada pelo nome. Número 1, Aditi. Gosto dele e não vou mudar. Mais importante, todas as mulheres deveriam poder escolher se querem manter ou não o seu sobrenome. Mas a realidade é que existe uma enorme pressão social para a aceitação dos padrões vigentes. Claro que existem mulheres que querem adotar o sobrenome do marido, mas outras não querem seguir esse padrão. No entanto, a energia necessária para isso, mental, emocional e até mesmo física, é simplesmente excessiva. Quantos homens você acha que se disporiam a mudar o sobrenome ao se casar? Senhora é um título de que não gosto, porque a sociedade nigeriana dá valor excessivo ao termo. Já vi casos demais em que homens e mulheres anunciam com orgulho o tratamento de senhora, como se as que não são senhoras tivessem falhado em alguma coisa.
Senhora pode ser uma escolha, mas atribuir-lhe tanto valor, como faz a nossa cultura, é uma coisa incômoda. O valor que damos à senhora significa que o casamento muda a posição social da mulher, mas não a do homem. Será por isso que muitas mulheres reclamam que os homens casados ainda se comportam como se fossem solteiros? E será que se nossa sociedade dissesse aos homens casados para mudarem de sobrenome e adotarem outra forma de tratamento diferente de senhor, o comportamento deles mudaria também? Agora, falando sério, se você, com 28 anos, já com o título de mestre, passa de uma hora para outra, de Djewale Eze, para senhora e Djewale Undegubna, de certo, isso exige não só a energia mental de mudar a documentação, a carteira de motorista, o passaporte, mas também uma mudança psíquica, um novo tornar-se, não? Esse novo tornar-se não teria tanta importância se os homens também precisassem passar por eles. Um homem é senhor, seja solteiro ou casado. Uma mulher é senhora, seja solteira ou casada. Então, por favor, ensine a Tisalo que numa sociedade realmente justa, não se devem cobrar das mulheres mudanças devido ao casamento que não são cobradas dos homens. Eis aqui uma bela solução. Todo casal assumiria, ao se casar, um sobrenome totalmente novo, que escolheriam como quisessem, desde que fosse de mútuo acordo. E assim, logo no dia seguinte ao casamento, o marido e a mulher poderiam se dar as mãos e ir alegremente às repartições públicas para mudar seus passaportes, carteiras de motorista, assinaturas iniciais, contas bancárias, etc. Só estou ouvindo aqui, Carolina. Tô ouvindo também ela no fundo. Bom, 8ª sugestão. Ensine a Tisalum a não se preocupar em agradar. A questão dela não é se fazer agradável. A questão é ser ela mesma, em sua plena personalidade, honesta e consciente da igualdade humana das outras pessoas. Lembra quando lhe contei sobre como me irritava que nossa amiga Tioma me dissesse que as pessoas não iam gostar de algo que eu queria dizer ou fazer? Eu sempre sentia dela uma pressão implícita para que eu mudasse e me encaixasse num molde que agradaria numa entidade amorfa chamada as pessoas. Era irritante porque queremos que as pessoas próximas de nós nos incentivem a desenvolver nossa personalidade mais autêntica. Por favor, nunca imponha essa pressão à sua filha. Ensinamos as meninas a serem agradáveis, boazinhas, fingidas. E não ensinamos a mesma coisa aos meninos. É perigoso. Muitos predadores sexuais se aproveitam disso. Muitas meninas ficam quietas quando são abusadas porque querem ser boazinhas. Muitas meninas passam tempo demais tentando ser boazinhas com pessoas que lhe fazem mal. Muitas meninas pensam nos sentimentos de seus agressores. Esta é a consequência catastrófica de querer agradar. Temos um mundo cheio de mulheres que não conseguem respirar livremente porque estão condicionadas demais a assumir formas que agradem os outros. Então, em vez de ensinar Tisalum a ser agradável, ensine-a a ser honesta e bondosa e corajosa. Incentive-a a expor suas opiniões, a dizer o que realmente sente, a falar com sinceridade. E então, elogie quando ela agir assim. Elogie principalmente quando ela tomar uma posição que é difícil ou impopular, mas que é sua posição sincera. Diga-lhe que a bondade é importante. Elogie quando ela for bondosa com outras pessoas. Mas ensine-lhe que a sua bondade nunca deve ser tratada como se não fosse nada. Diga-lhe que ela também merece a bondade dos outros. Ensine-a a defender o que é seu. Se outra criança pegar o brinquedo dela sem permissão,
Diga-lhe para pegar de volta, porque seu consentimento é importante. Diga-lhe para falar, para se manifestar, para gritar sempre que se sentir incomodada com alguma coisa. Mostre-lhe que não precisa de que todo mundo goste dela. Diga-lhe que se alguém não gostar dela, outro gostará. Ensine-lhe que ela não é apenas um objeto de que gostam ou desgostam. Ela também é um sujeito que pode gostar ou desgostar. Durante a adolescência, se ela chegar em casa chorando porque alguns meninos não gostam dela, mostre-lhes que ela pode escolher não gostar deles. Sim, é difícil, eu sei. Lembro de como era apaixonada por Namdi no ginásio. Mas eu gostaria que alguém tivesse me dito isso. Adoro esse, adoro esse. Esse para mim é um dos mais importantes. Uhum. Nona sugestão. Dê a Tísalo um senso de identidade. É importante. Esteja atenta a isso. Faça com que ela, ao crescer, se orgulhe de ser, entre outras coisas, uma mulher Igbo. E você deve ser seletiva. Ensine-a a abraçar as partes bonitas da cultura Igbo. E ensine-a a rejeitar as que não são. Você pode lhe dizer em vários contextos e de várias maneiras. A cultura Igbo é bonita porque valoriza a comunidade, o consenso, a dedicação ao trabalho. E a língua e os provérbios são lindos e cheios de profunda sabedoria. Mas a cultura Igbo também ensina que uma mulher não pode fazer certas coisas porque é mulher. E isso é errado. A cultura Igbo também se concentra mais do que deveria no materialismo. E embora o dinheiro seja importante, porque dinheiro significa independência, você não deve valorizar as pessoas baseando-se em quem tem dinheiro e em quem não tem. Esteja atenta também em lhe mostrar a constante beleza e capacidade de resistência dos africanos e dos negros. Por quê? A dinâmica do poder no mundo fará com que ela cresça vendo imagens da beleza branca, da capacidade branca, das realizações brancas, em qualquer lugar onde estiver. Isso estará nos programas de TV a que assistir, na cultura popular que consumir, nos livros que ler. Provavelmente, também crescerá vendo muitas imagens negativas da negritude e dos africanos. Ensine-lhe a sentir orgulho da história dos africanos e da diáspora negra. Encontre heróis e heroínas negros na história. Existem. Você talvez precise contradizer algumas coisas que ela aprenderá na escola. O currículo nigeriano não é muito imbuído da ideia de ensinar as crianças a sentirem orgulho de sua história. Os professores serão ótimos em ensinar matemática, ciências, artes e música. Mas você mesma terá de lhe ensinar o orgulho. Ensine-lhe sobre o privilégio e a desigualdade e sobre a importância de dar dignidade a todos os que não querem prejudicá-lo. Ensine-lhe que os trabalhadores domésticos são humanos como ela. Ensine-lhe a cumprimentar sempre o motorista. Associe essas expectativas à identidade dela. Por exemplo, diga: em nossa família, quando se é criança, cumprimenta-se os mais velhos, não importa o serviço que fazem. Dê-lhe um apelido Igbo. Quando eu era menina, tinha minha tia Glade. Me chamava de Ada Obododik. Sempre adorei. Que eu saiba, minha aldeia de Eze-Aba é conhecida como a Terra dos Guerreiros. E ser chamada de filha da Terra dos Guerreiros era uma coisa maravilhosa. Esse Lê, também é. deixa eu falar. Falta 5 minutos. Lê a 10ª. Espera um pouco. Deixa a 10ª Deixa a para a 10ª para a próxima. próxima. Eu acho que ó, a gente chegou no meiozinho, né, do livro.
E a Sim, gente podia deixar, né, para próxima. Daí as pessoas, né, quem quiser acompanhar, pode tentar achar o livro, baixar, tem esse livro, só clicar, uhum, né? Para Educar Crianças sim, Feministas PDF, para poder aham, acompanhar com a gente da próxima vez. Eu acho que a gente para aqui. sim, tá, Sim? Então tá bom. sim. Então é isso, Bom, gente. Vou tentar deixar salvo para quem quiser ver depois, para quem quiser ir acompanhando a leitura. A gente vai começar na próxima a partir da sugestão, da 10ª sugestão uhum. dela. E é isso. E a gente Sugestões, volta dicas. na. A gente conta, começa para a próxima semana, faz de novo nessa semana. O que você acha? A gente, Alguém a tem gente alguma? vê. E a gente, né, divulga da maneira que Sim, a gente fez dessa vez. sim. Né? E vocês aceitamos sugestões também, gente. Se tá bom, se tá dando para ouvir, se tá chato, se não tá. Se tiver chato, vocês que lutem, né? Você pode O que ficar, a você pode gente sair, você que pode escolhe, fazer né? é, né, abrir para Só passa. perguntas, mas acho que só depois que terminar o livro. Daí eles podem fazer Sim, comentários e perguntas, que a Paty vai responder sim, para sim. vocês, tá? A Paty Eu vou responde responder do tudo, meu jeito super adora. educado e bonitinho. Espera aí que tem alguém querendo te falar. Oi. Carolina, Tá agora bom. pode vir. Vem aqui. Olha ali. Ai. Então Oi, fala com ela. Carol! Olha quem tá lá. Fala boa noite. Boa noite, tô aqui com roupa nova. Que Ah, alguém não me Tá com deixa roupa em paz. nova? não deixa em paz, então vai embora. Tá bom, Willy Wonka. Bom, então tá bom. Boa noite. Obrigada a Boa todo mundo que noite, Lê. participou. Beijo, tava morrendo de saudade. Vai ser ótimo pra gente se ver sempre. Beijos, foi lindo. Vê se consegue deixar gravado. Não vai deletar, hein? Não, eu preciso ver como. Então, gente, vocês vão ficar vendo o meu coisa, meu rostinho aqui até o Instagram encerrar, para aí eu descobrir como é que eu salvo. Quem Ah, porque souber como tem salvo, puder me tempo. dar aqui no comentário, também tô aceitando. Eu não sei como deixa salvo, mas será Eu que. Bom, enfim, deve ser automático, não é automático? não, que deixa salvo, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu mexer. Não, é você é a organizadora. Eu não vou conseguir fazer. Ai, meu Deus. Eu vou Tá, eu fazer vou assim, esperar acabar e ver o que acontece. eu vou mandar para alguém, ó, mandei para Hobbs. Vai que. Então tá, vou sair. Beijo. Beijo, Obrigada. Boa Lê. noite para todos. Até Gente, então é isso. Eu tô aqui esperando encerrar. Pessoas que chegaram agora, vocês sabem como deixa uma live salva? Antes de acabar o tempo, ai meu Deus, gincana! Ah, como? É assim? Não, não é assim. Ai, Laura, como? Não, tô mostrando minha louça. Gente, não sei como faz. Antes de acabar o tempo, mas como? Concluir. Acho que concluí. Não sei. Gente, não sei. Talvez fique sem, tá salvo, tá? A gente tenta salvar um próximo e eu faço um tutorial desse trem depois. Danilo, como que faz?
gente. Vou fechar.